Pessoal, eu queria comentar um pouco sobre essa publicidade que o nosso ministro Fernando Haddad tem dado à questão da isenção do imposto de renda de quem ganha até R$5.000, né? Segundo o ministro, né, serão poucos, né, cerca de 141 mil pessoas que beneficiarão muitos. Então, isso é algo totalmente socialista, né? Não tem afirmação mais socialista do que essa. Já sabemos que o nosso ministro é um socialista, né? Escreveu sobre marxismo, né? Tem obras dele falando sobre isso e ao colocar a justificativa da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 em cima da luta de classes, né? O Fernando Haddad, ele é, de certa forma, coerente com as suas crenças políticas e agora as suas crenças econômicas, né? Isso, com certeza, né, tem uma característica, uma natureza muito mais de publicidade, de popularidade, de populismo do que um fundamento econômico, né? Porque o que o governo precisa fazer, pessoal, é reduzir gastos. O que o governo precisa fazer é reverter essa crise econômica que vem batendo as portas do nosso país. Sabemos aí, né, que as contas públicas elas estão chegando a números estratosféricos, as despesas públicas vêm aumentando proporcionalmente muito mais do que as receitas. E diga-se de passagem, 2024 foi um ano de recorde de arrecadação, praticamente em 10 meses do ano, no total de 12 meses, 10 meses, houve recorde histórico de arrecadação, descontando a inflação do período. Portanto, né, não é problema de arrecadação, nós temos um problema econômico aí por aumento de gastos, ou seja, essa pressão inflacionária pelo aumento da moeda em circulação é algo que, né, vai com certeza tirar dinheiro dos mais pobres. A política econômica desse governo, ela não é uma política de ajuda aos que mais precisam, né? Muito pelo contrário, se a gente for considerar aí a reforma tributária, que foi uma reforma tributária em cima da tributação sobre o consumo, a gente vai chegar à conclusão que teremos aí o maior IVA do mundo, né? 28%, cerca de 28%, ainda não foi anunciado, ainda não abriram o envelope do Oscar ainda para falar qual vai ser o nosso IVA, mas estima-se que seja em torno de 28%. Portanto, um país que tem uma tributação no consumo nessa magnitude, com certeza é um país injusto, né? Considerando o fato de que são os mais pobres aí, proporcionalmente, que vão pagar mais tributos, né? Porque você tem um foco muito maior na tributação do consumo em detrimento à tributação da renda. A meu ver, né, a reforma tributária, ela deveria começar pela renda e não pelo consumo. Eu acho justo, sim, aumentar a tributação da renda e diminuir a tributação do consumo. Isso acontece nos principais países do mundo, nas principais economias do mundo, e isso é, com certeza, o que há de mais moderno em termos de sistema tributário. E isso é exatamente ao contrário do que a gente tem aqui no Brasil. O Brasil tem um sistema regressivo. Pra vocês terem ideia, quem trabalha com contabilidade sabe, né, a questão do lucro presumido, ou seja, o lucro presumido você tem aí uma faixa de R$20.000 mês, que no trimestre, considerando lá R$60.000, acima desse valor você vai ter o recolhimento do adicional de imposto de renda de 10%. Portanto, a alíquota do imposto de renda, ela não é exatamente 25%, ela é 15% mais o adicional de 10% para aquilo que supera os R$20.000 mês e que, considerando o trimestre, dá R$60.000. Só que esses R$20.000, pessoal, ele está congelado desde 1996. Então, assim, nem a tabela do imposto de renda à pessoa física ficou congelado tanto tempo. Então, isso é um aumento disfarçado de carga tributária em cima das pessoas jurídicas brutal, né? Absurdo. Então, são coisas que passam às vezes despercebidas. A complexidade do nosso sistema tributário, ela não é um erro, né, de ocasião, ela é proposital, né? Tudo aquilo que você
tem dificuldade em entender, você vai ter dificuldade em reclamar e se mobilizar. Então é dessa forma que eu enxergo. Acho que essa isenção do imposto de renda, um reajuste da tabela do imposto de renda é algo desejável, mas colocar essa conta nas costas do empresário, colocando o rico contra o pobre contra rico, né, pregando essa luta de classe, é um discurso socialista, né, antiquado de alguém que parou no tempo. Nós não estamos mais em 1917, Fernando Haddad. Nós não estamos mais na Revolução Russa, nós não somos mais satélites do bolchevique, né? E isso está fora de compasso. Então, eu não concordo com esse tipo de justificativa. Acho que a gente precisa estar atento. São medidas populistas como essa que descredibilizam ainda mais o governo, que não tem para onde correr, não tem para onde se segurar para poder salvar a sua popularidade que vem descendo em queda livre, tá? Se você gostou desse conteúdo, pessoal, clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e nos veremos no próximo.